bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Amanda Souza e hoje nós teremos um bate-papo. Hoje nós iremos falar sobre manutenção de computadores, né? Arquitetura e manutenção de computadores. E aí, turma, hoje o nosso conteúdo, como eu já havia conversado com vocês na aula passada, o nosso conteúdo de hoje ele é como se fosse uma continuação do conteúdo da semana passada, tá certo, galerinha? Na semana passada, para a galerinha aí que não está lembrando, nós falamos sobre os direitos autorais do uso de softwares. E hoje nós iremos falar sobre os contratos de venda de softwares, uso da lei, né, 9.609. Essa lei é o que nos orienta como é que a gente deve proceder com a utilização de softwares. E aí isso, pessoal, esse assunto, ele anda casadinho, ele anda do ladinho da utilização de softwares privados e softwares livres, certo? Que foi um outro assunto também que a gente conversou na aula passada. E como esse assunto é muito importante, eu vou trazer alguns tópicos novamente para a gente conversar juntinhos, tá bom? E aí, galerinha, como vocês já sabem, toda aula possui os seus objetivos, e os dois objetivos da aula de hoje é compreender os conceitos iniciais de direitos autorais em softwares. E o outro ponto importante é saber diferenciar aí os principais elementos entre um software livre e um software proprietário. Se você não está lembrando que é um software livre ou proprietário, já vai pegando aí no seu caderno de anotações da disciplina de arquitetura e manutenção de computadores e vai, né, lembrando aí, porque já eu vou precisar da ajuda de vocês, certo? A aula inteira vocês já sabem que eu peço muito a ajuda de vocês, tá bom, galerinha? E aí, turma, eu vou iniciar a nossa aula de hoje falando sobre um assunto muito importante que nós, né, vocês, futuros profissionais da área de TI, da área da informática, que provavelmente irão trabalhar de uma forma direta ou indireta com a utilização de softwares, é muito importante que a gente compreenda que não existe só o direito autoral, por exemplo, de produtos físicos, mas também de produtos que são softwares, tá? Programas de computador. Na verdade, esses programas de computador de direito autoral, softwares proprietários, é o que vem crescendo muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Porque muitas pessoas conseguem criar aplicativos, criar apps, criam jogos, jogam lá no Play Store, cobra aí, por exemplo, R$1, R$2, ou $1, $2, né? Que aí tudo agora é dólar. E aí começa a fazer uma grande venda e começa a ter uma rentabilidade com relação àquele jogo. Só que se você produz algo, se você cria algo, você precisa também aprender como é que funciona a parte dos direitos, da utilização daquele seu software, da utilização do seu produto. A pessoa tem direito, quando ela compra, ela tem direito de usar, ela tem direito de modificar, ela tem direito de pegar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e entregar para vários colegas que não compraram o uso. E aí, né? Até que ponto vai o direito do consumidor quando ele compra, por exemplo, um software? E até onde vai o direito do proprietário, que foi aquele que produziu, criou, desenvolveu o seu software? Tá certo? Esses são alguns pontos que a gente precisa ter muito claro na nossa cabecinha, na nossa cuca. E aí, galerinha, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. E esse assunto da parte de software, nós vamos nos focar aqui no software porque é a nossa área, porém, isso daqui acontece em todas as áreas de atuação. Então, o pessoal aí da área de contabilidade, se eles desenvolveram uma nova forma, né, uma nova ferramenta contábil,
que eles irão vender para terceiros, eles podem sim, eles têm direito autoral sobre aquele produto, né? Se for um material do uso educacional, se for um projeto ou um produto voltado para a área educacional, também pode ser patenteado. Então, em todas as áreas, essa aplicação do direito autoral e a propriedade industrial, ela existe, tá? Então, nós sempre iremos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, que é o lado da informática, mas sabendo que existem leis que nos ajudam a manter esse direito autoral e propriedade industrial para diversas áreas de atuação. E aí, galerinha, a primeira pergunta que chega aí para vocês é o seguinte, né? Qual o regime jurídico de proteção do software? Como é que acontece quando você cria um software e o que é que rege a segurança, né, a proteção daquele software que foi criado? Existe uma lei para isso, né? Existe uma lei de proteção do uso de software e é sobre essa lei que nós iremos conversar um pouquinho mais hoje, certo? E aí, galerinha, vocês que estão entrando, chegando, se aproxime, pegue seu material, registrem os pontos importantes. Na apresentação de hoje, de uma forma muito especial, tem alguns slides que eu trouxe, que são slides da parte de leis, que são slides que eu coloquei, né, um conteúdo para vocês terem acesso às outras informações, tá bom? Então, a gente vai passar um pouquinho mais rápido alguns dos slides que falam mais sobre as leis e nós vamos focar em pontos principais, tá certo? E aí, você que está chegando, já pega o seu material para você conseguir acompanhar, registrar suas aulas. E aí, galerinha, na aula passada eu trouxe uma discussão com vocês, eu fiz uma discussão com vocês que eu acho de extrema importância retomar essa discussão. Eu falei para vocês sobre a liberdade do software proprietário. Eu até conversei com alguns de vocês e aí vocês falaram, meu Deus, eu não sabia que isso acontecia, né? Então, nós conversamos sobre a diferença entre o software proprietário e o software livre, tá? O software livre já vai falando, livre, liberdade, tá? O proprietário, nós acabamos verificando que o usuário não tem é liberdade. O usuário, no software proprietário, ele só tem a liberdade de utilizar os recursos que foram disponibilizados para ele. E se ele tiver, né, feito a parte do acordo dele, como, por exemplo, eu falei para vocês sobre o sistema operacional Windows, tá? Que ele é um sistema operacional que a maioria das máquinas que você for olhar aí, na escola ou de forma pessoal, nos lugares que você consegue ter acesso aos computadores, normalmente as pessoas utilizam o Windows, certo? Não importa qual seja, desde o Windows 98 até o Windows 11, por exemplo, não importa. Todos esses sistemas operacionais, eles são programas, eles são softwares proprietários. Isso significa que eles foram criados por uma empresa e essa empresa, ela disponibiliza esse software através de uma pequena colaboração, certo? Que é a taxa, tá? Então, você tem acesso à licença. Então, imaginem aqui. Imaginem que vocês querem, por exemplo, que vocês vão fazer a instalação de computadores em uma empresa. E a empresa fala o seguinte, olha, a nossa empresa, nós queremos 10 computadores e nós queremos o sistema operacional Windows, por exemplo, tá? Nós estamos falando da parte correta, certo? Eu não estou falando aqui da outra parte, que é a que a maioria das pessoas acabam fazendo. Estou falando aí da parte correta. Olha aqui. Então, você vai lá na empresa, pega a quantidade de computadores, verifica, no caso, as configurações dos computadores e você percebe que o melhor Windows, por exemplo, para utilizar naquelas máquinas é o Windows 11. Só um exemplo.
E aí o que acontece? Você chega para os responsáveis pela empresa e fala o seguinte, olha, eu tenho 2 sistemas operacionais que eu posso estar instalando nos teus computadores. Eu tenho o Windows, que é o que você quer, e eu tenho um sistema operacional Linux. A gente pode colocar como exemplo o Ubuntu. E aí você fala, a principal diferença é que um deles você precisa pagar, certo? Para poder instalar o sistema operacional em cada máquina. Então, se você tem 10 máquinas, você precisa comprar a licença para 10 máquinas. Não é porque você comprou uma licença para instalar em um computador, você vai pegar aquela uma licença e vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E vai distribuir para todo mundo. Não, isso não é permitido, tá? Se você for olhar lá na Microsoft, se você for dar uma olhadinha lá sobre a licença da utilização do Windows, você vai perceber que eles fazem pacotes, tá? Então, se você quer licença para 10 máquinas, se você quer licença para 2 máquinas, para uma máquina, tem valores diferentes. E ele vai te gerar códigos, tá? Códigos de verificação, códigos de liberação para utilizar aquele software. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar que, às vezes, acontece algumas atualizações em Windows e ele pede o novo acesso, a nova chave, né? Porque a chave está desatualizada, normalmente é pirata, e aí quando ele atualizou, entrou na internet e atualizou, o sistema operacional detectou que a chave que estava naquele computador ela não era verídica, né? Ela não era correta, não era verdadeira. Então, o que acontece? Aquele sistema operacional ele vai começar a não funcionar corretamente, porque a Microsoft detectou que aquela máquina ela não possui licença para utilizar aquele sistema operacional. Então, turma, quando isso acontece, é de extrema importância que o sistema operacional instalado naquela máquina, ele tenha licença. Por isso que, às vezes, isso acaba onerando a utilização de sistema operacional Windows em várias empresas, tá? Em várias empresas. Algumas empresas optam já por utilizar o Linux. Então, uma das características aqui da liberdade do software proprietário, pegando esse exemplo que eu falei do Windows, você tem acesso ao sistema operacional, a quantidade do que você comprou de licença. Se você comprou 10 licenças, você pode instalar em 10 máquinas. Se você comprou uma licença, você instala em uma máquina, tá bom? Isso é um ponto. Eu comprei uma licença, agora eu vou pegar e vou fazer várias cópias daquele sistema operacional e vou instalar em 50 computadores. Você pode até fazer, mas sabendo que em algum momento vai dar ruim, né? Em algum momento pode acontecer que aquele computador ele verifique que aquele sistema operacional não é verdadeiro. Então, essa não é uma prática correta, tá bom? Então, turma, um dos aspectos, o software proprietário, ele não permite que você crie cópias. Ele não permite que você modifique o sistema operacional. Ele não permite que você estude o código dele. Ele não permite que você faça alterações de acordo com a sua necessidade. Ele não permite nada disso. Ele só permite que você utilize o que você pagou, tá? Esse daí, falando de uma forma bem geral, né, de acordo com o que nós já tínhamos conversado na semana passada, esse é um dos principais aspectos. Então, olha aqui, executar o programa. Executar o programa, por que eu coloquei não aqui? Porque isso aqui, na verdade, é um depende, né? É não e sim. Se você tiver pago, é sim. Se você não tiver pago, é não. Tá bom? Nem para executar você tem você tem a liberdade. Estudar como o programa funciona. Esse foi um dos exemplos que eu conversei com vocês. Muitas pessoas que trabalham na parte de produção de soluções para sistemas operacionais, eles precisam estudar o código em muitos aspectos, tá?
para tentar melhorar algum bug, para melhorar algum erro, para criar aplicativos mais assertivos. Porém, no sistema operacional proprietário, como no caso Windows, você não tem essa licença, tá? Você não tem essa permissão de estudar o código para aprender com ele, certo? Outra característica, redistribuir cópias do programa. Se você verificar, né, se você tiver contato com pessoas aí que disponibilizam cópias de sistemas operacionais. Estou dando o exemplo do sistema operacional porque fica mais fácil. Mas aqui também a gente pode colocar um jogo. A gente pode também colocar um jogo aqui. Então, imaginem, pessoal aí que tem videogame, tá? Que o videogame, quando a gente chama, né, de travado, o videogame travado ou bloqueado é aquele videogame que só roda o software que você comprou, o originalzão, né? O originalzão, aquele que é bem baratinho, certo? E aí, bem baratinho, para não falar o contrário. E aí, turma, esse videogame travado, entre aspas, ele só te dá acesso a utilizar os jogos originais. Você só consegue acessar o jogo se você pagar, tá bom? Agora, tem gente que desbloqueia, né? Desbloqueia aí os videogames. O povo aí que tem videogame, tem alguns que desbloqueiam. Aí, o que eles conseguem? Eles pegam softwares que foram copiados, tá? Que foram, no caso, né? Feito cópias. E aí, conseguem jogar. Baixa um monte de jogo e aí consegue colocar no HD do videogame e consegue rodar. Porque eles acabaram destravando. Eles tiraram aí a trava de segurança do videogame para liberar acesso de outros jogos que não fossem originais, por exemplo. Tá? Então, turma, isso acontece? Acontece. É o melhor? Não. Esse não é o viável. E vocês, como futuros técnicos, vocês precisam também entender que existem essas diferenças, tá? E aí, deixa eu dar uma olhada aqui para o pessoal. Exatamente, né? É aquele CD pirata de jogos. Esse estilo bem aí mesmo, né? Esse estilo bem aí mesmo, de CDs, né? De jogos piratas. Esses daí, pessoal, a gente precisa ter muita atenção. Porque, imaginem aí vocês. Vocês estão trabalhando em empresa de jogos, criando e desenvolvendo jogos. A empresa gastou muito dinheiro para a produção de um novo jogo, certo? Aí vocês lançam no mercado para vender, certo? Ok? Aí o que acontece? Um esperto pega, né, toda a imagem do jogo, pega todo o jogo, copia e vende, né, de uma forma pirata, né? Através de pirataria. Olha o grande prejuízo que essa empresa teve. Certo? É algo que também a gente precisa ter bastante cautela. Eu dei um exemplo de um sistema operacional e agora estou dando um exemplo de um jogo. Então, galerinha, essa parte de software é um dos grandes problemas, é justamente a parte da pirataria. Porque com a internet, essas coisas acabam se tornando muito rápidas. A pirataria acaba acontecendo de uma forma muito rápida, né? Exatamente, né? As empresas acabam perdendo muito por conta das piratarias. Exatamente. Então, isso acontece, tá? Então, só falando uma coisa para vocês. Se é software privado, proprietário, ele não te dá acesso para você fazer cópia. Ele te dá acesso para você comprar licença. Porque aí você compra a licença, comprando, pagando, ok. Aperfeiçoar o programa. Aí você fala e chega assim, eu quero melhorar um app, um aplicativo que roda no Windows. Eu vi aquela calculadora que tem no Windows, não gostei, eu tenho a capacidade de melhorar ela. Posso fazer isso? Você pode ter boas intenções. Você pode querer melhorar algo naquele sistema operacional, mas você não tem acesso. Você não pode fazer isso,
tá? Só se você virar um funcionário, né, da Microsoft. Aí você coloca suas ideias e se eles acatarem, você desenvolve. Mas se você for um usuário normal, você não vai ter acesso. Você não tem essa liberdade, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque o jogo custa, em média, né, R$150 e os jogos piratas custam R$10. É porque quem vende de uma forma pirata, eles não tiveram nenhum gasto, né, nenhum custo, certo? Quem teve o maior custo foi o desenvolvedor, com tecnologias, e esse aspecto dos jogos a gente até conversou. A empresa de jogos, as empresas de jogos, elas foram uma das principais responsáveis por criarem ou por patrocinarem novas tecnologias, principalmente na criação e na fabricação de placas de vídeo. As placas de vídeo já foi um assunto de uma das nossas aulas. E nós vimos, né, o quanto que essas empresas investem. E aí, ó, aperfeiçoar o programa também não é liberado, certo? E aí, turma, para atender essa necessidade da população, porque, querendo ou não, os sistemas operacionais e os softwares que são proprietários, eles não são acessíveis para todas as pessoas. Eles não são acessíveis. Então, nós precisamos ir atrás de softwares livres que são compatíveis com aqueles softwares que talvez no momento você não tenha condição de comprar licença. Existem sim softwares livres que são muito semelhantes, né, que atendem às suas necessidades. Basta você procurar. Na semana passada eu trouxe uma cartela. Eu acho que eu também deixei essa cartela aqui ainda, da diferença, né, de alguns softwares que a gente pode estar mesclando. Eu não tenho licença para comprar o Adobe Photoshop, mas eu consigo utilizar esse aplicativo aqui, esse software, para fazer edição de imagens, que ele é gratuito, tá? E aí, turma, com essa necessidade de um software que pudesse não simplesmente ser gratuito, porque esse aqui é um dos pontos principais que eu quero falar para vocês. Muita gente associa software livre com software simplesmente gratuito, que não se paga. Não, software livre é aquele que não paga, aquele que a gente não tira dinheiro do bolso. O software proprietário é o que a gente paga. Não, essa não é a principal característica que você os diferencia, tá? Não é a principal característica que os diferencia, que um é pago e que o outro é gratuito. Não é, tá? Existem outras características que são as principais, certo? Pronto, né? Querer trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? Vamos falar sobre isso no curso? Bom, eu vou trazer para vocês, principalmente quando nós já estivermos falando sobre banco de dados, tá? Nós teremos uma disciplina onde nós iremos falar sobre bancos de dados. Tem uma pergunta aqui, né? Queria trabalhar com desenvolvimento de jogos. Vamos falar sobre isso no curso? Nós teremos uma disciplina que se chama banco de dados. Depois que nós aprendermos como funcionam os bancos de dados, e também nós teremos uma disciplina onde nós iremos aprender a desenvolver páginas web. Depois que vocês já tiverem essas habilidades, a gente pode sim começar a trabalhar nessa parte de jogos. Mas de já, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês um site. Esse site é muito legal, é o Code. Esse site é muito legal porque você, no seu celular, se você tiver, né, se você tiver interesse, certo? É um a mais, tá? Não é algo específico da aula. Mas é um site muito legal que você vai fazendo passo a passo. É como, sabe, o Duolingo? O Duolingo que você faz missões, que cada missão você consegue aprender um pouquinho mais inglês. Esse site eu gostei porque eu estava estudando com ele. Cada etapa você aprende uma parte nova de como criar apps para celulares, né? Como você criar aplicativos para celulares. E aí, de acordo com a sua ideia, você pode criar um aplicativo, você pode criar um jogo. É um app, é um site que te ajuda a desenvolver apps, certo? Quando nós estivermos finalizando as disciplinas, como vocês estudam
com o professor Rildo, né, a parte de análise lógica de programação, eu vou pedir para ele depois trazer, em uma dessas aulas, esse aplicativo que eu estou falando com vocês. Vocês podem me cobrar, tá? Eu vou passar para ele. Os alunos que tiverem interesse e que quiserem começar a aprender sobre como criar jogos, como criar apps para celulares, vocês conseguem fazer isso através do próprio celular de vocês, tá bom? E aí, turma, o que é o software livre? O que é o software livre, às vezes, traz muito, né? Pode trazer algumas, assim, algumas diferenças sobre o que é. Muita gente acha que é porque não é pago. Outras pessoas têm algumas outras características, mas as principais características de um software livre é que ele nos dá acesso a estudo, a gente consegue estudar o código-fonte de um software livre, a gente tem acesso a aprender com aquele programa, porque quem criou deixou aberto. Ó, se você quer estudar o software, eu deixo você estudar. Ah, eu sou um desenvolvedor, eu sou um programador, e eu quero ajudar aquela comunidade daquele sistema operacional para desenvolver um novo aplicativo para aquele sistema operacional. Você também tem acesso a criar novas soluções, a melhorar os aplicativos, as ferramentas que estão disponíveis naquele lugar. Então, com o software livre, você tem acesso a esses aspectos que você não teria, tá? Que você também não teria no proprietário, tá certo? E aí, ó, software livre ou free software, ele é um conceito de extrema importância aí no mundo da computação. Então, se você está no mundo da computação, software livre não pode ser algo que você não entenda, tá? Ah, estão me perguntando, né? Precisa pagar para usar esse site? Não. Não, não, não. Esse site de jogo, né? O teu nome tá Polícia Militar. Tem como tu falar o teu nome, certo? O aluno que está assistindo, tá bom? Para que eu possa conversar contigo pelo teu nome. Me fala aí qual é o teu nome. E aí, galerinha, é o seguinte, esse site que eu acabei de falar sobre o aplicativo, que alguns estão me perguntando aqui, ele não é pago. Todos os softwares que eu trago para a sala de aula, para vocês estudarem, para vocês desenvolverem alguma atividade, todos eles são gratuitos, certo? Eu não trago aqui software proprietário, não. E se for proprietário, é um software proprietário que você pode utilizar sem pagar. Então, olha aqui, galerinha, para estas condições, né, para estar nessas condições de software, porque nem todo software que é feito pode ser considerado como software livre, ele precisa obedecer a algumas características. Precisa ter alguns aspectos de liberdade, e nós já tínhamos conversado sobre esses aspectos na aula passada. Esses aspectos é o aspecto de conseguir, né, de conseguir ter acesso ao código-fonte, de conseguir realizar modificações, de conseguir criar novas soluções para aquele projeto, tá bom? A ideia começou a tomar forma lá em 1983. Então, essa ideia de ter softwares livres, ela iniciou nesse período, tá? E a GNU, o projeto GNU foi o responsável por dar aí, ó, um bom início, né? Na verdade, para iniciar, para dar um grande empurrão nesse projeto, nesse desenvolvimento. Eles foram os principais responsáveis, né? Projeto para desenvolvimento de um sistema operacional livre. Isso é, apoiado nos objetivos da liberdade de uso do software. Mas nessa história toda, onde exatamente entra a tal liberdade, né? Porque a gente acabou de observar que o software proprietário, a gente não tem liberdade nenhuma. Nós só temos a liberdade de utilizar aquilo que a gente pagou ou que foi dado de livre acesso pelo proprietário para você usar. Fora isso, você não tem liberdade. Quando falamos neste aspecto, né, nós tratamos da liberdade que o usuário tem para não só utilizar, mas também, por exemplo, para copiar, distribuir, modificar e estudar o software. Aí sim, se você quer
né, pegar, criar cópias do software e distribuir para os seus colegas, ou uma mesma cópia que você recebeu instalar em 10 computadores, distribuir aquele software, o livre você pode. O livre você tem acesso, você tem permissão para fazer isso. Você só não pode querer ganhar as custas deles, né? Você não pode simplesmente você receber um software gratuito, você receber um software livre, que você tem a possibilidade de fazer cópias gratuitamente e entregar para a população, para a maior quantidade de pessoas ter acesso a esse recurso. Você não pode querer cobrar por ele. Isso daí é uma prática indevida, no caso, tá bom? Então, o software livre, ele defende aí algumas liberdades. Então, se um dia você quiser desenvolver um software livre, para ele ser considerado como tal, ele precisa obedecer essas leis aqui, essas liberdades. Liberdade 0, né? A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito. Qualquer propósito, certo? Esse aqui é uma das liberdades. E aí, galerinha, lógico, isso aqui, a gente também tem que ter muito bom senso, né? Quando fala liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Execute, mas execute para propósitos corretos, tá bom? Outro ponto, liberdade 1, é a liberdade de estudar o programa, como ele funciona, aprender com o know-how daquelas criaturas que desenvolveram, aprender coisas novas com quem desenvolveu aquele programa, tá? E aí as suas necessidades, sendo acesso ao código-fonte, os pré-requisitos. Isso aqui é muito enriquecedor para quem trabalha no desenvolvimento de sistema operacional. Todo desenvolvedor de software vai trabalhar com esse segmento? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, eu sou técnica em desenvolvimento de software, mas eu nunca trabalhei com a produção de sistemas operacionais. Então, isso aqui vai depender muito da sua área de atuação. Porém, quem trabalha com isso aqui, você estudar um código-fonte é muito enriquecedor. Te ajuda demais. Liberdade 2 é de distribuir, certo? Cópias. Distribuir cópias. Mas é distribuir mesmo, né? Não é vender, não. Venda e distribuição, aqui a gente vai utilizar termos diferentes, tá? Aqui está falando distribuir e não vender. Distribuir cópias de forma que você possa ajudar o seu próximo. O foco aqui é ajudar e disseminar a prática do uso de ferramentas livres. Liberdade 3. Melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, né, de modo que beneficie toda a comunidade que utiliza aquele recurso. Então, essas são as 4 liberdades que todo programa, todo software livre precisa respeitar. Se você não respeita uma dessas, então o seu software não é um software livre, ok? Softwares proprietários e os seus correspondentes livres, tá? Então, como eu conversei com vocês, se vocês não querem entrar nesse mundo aí de precisar pagar por todos os softwares que vocês utilizam, vocês têm total liberdade para isso, né? Porque, pelo amor de Deus, nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando uma licença de R$300, por exemplo, para você utilizar um software durante um ano ou alguns meses. E alguns softwares são caros. E algumas empresas utilizam softwares proprietários porque, em muitos casos, o trabalho que ela exerce, ela precisa de todos aqueles recursos que aquele software fornece. Mas, em muitas empresas, as pessoas não precisam utilizar todos os recursos, né? Só os recursos principais. Então, você consegue, de alguma forma, né, estar utilizando outros softwares que sejam compatíveis. Então, existem diversos softwares livres que possuem as mesmas funcionalidades que os softwares proprietários famosos do mercado.
Entretanto, cabe salientar que nem sempre a solução livre atenderá 100% às necessidades do usuário. E aí isso vai depender muito do que aquela empresa ou do que aquele usuário vai precisar utilizar, tá bom? E aí, galerinha, esse aqui, tá aqui, eu trouxe, ainda bem que eu trouxe a tabela, né? Essa aqui é a tabela que eu trouxe para vocês na semana passada, que eu acho importante mostrar para vocês novamente. Ó, vou falar no caso. O meu caso, quando eu comprei o meu computador, ele veio com a licença da Microsoft Office durante, eu acho que foram 3 meses, se eu não estou enganada, ou foram 6 meses, não me lembro. Veio alguns meses apenas, tá? A liberação para eu utilizar o Microsoft Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, aqueles recursos profissionais do Microsoft Office. Depois que esse recurso acabou, o que eu utilizo? Eu utilizo os recursos da Google. Quando você cria o seu Gmail, você tem acesso a documentos, a planilhas, a apresentação, tudo de forma gratuita. Então, eu utilizo muito esse recurso porque facilita muito. Eu estou aqui digitando no meu tablet, se ele descarrega, eu posso continuar fazendo a mesma edição no meu celular. Então, eu não tenho perigo aí de perder, porque eu já perdi muito documento por conta disso. Então, essa é uma ferramenta gratuita, porque o Gmail ele te libera 15 GB aí para você utilizar, é muita coisa, tá bom? Então, outra possibilidade é você baixar o LibreOffice, né? Ou então o OpenOffice. Esses dois pacotes, eles conseguem garantir que você tenha os mesmos acessos a um software de digitação de texto, edição de texto, igual um Word da vida, né? Tem lá um software específico para edição de texto. Tem um software específico para criar planilhas eletrônicas iguais aí ao Excel, porque o Excel é o nome do software específico da Microsoft, tá? Não é o tipo de planilha. Então, aqui nós temos uma das grandes opções. Então, se você tem aí, ó, caso na sua escola não tenha, por exemplo, o pacote Office, vocês estão precisando utilizar, né? Então, vocês podem baixar aqui no caso, ou pedir para alguém da TI, no caso, baixar o LibreOffice. Se você tem em casa um computador que você não tenha o Microsoft Office, você pode entrar no site dessas duas empresas e baixar gratuitamente esses dois softwares. Outro, né, para aqueles que trabalham com edição de imagens, é o Photoshop. Photoshop, ele é muito famoso, o Photoshop, o CorelDRAW, o Adobe Illustrator, são softwares que são utilizados para edição de imagens, de gráficos. Eles não são baratos, eles são carinhos, mas tem empresas que necessitam utilizar esses softwares, ok. Se você não precisa utilizar todos os recursos, você possui aí, ó, algumas, né, 3 opções de softwares que você pode estar utilizando. E provavelmente vai atender às tuas necessidades básicas, né? E aqui nós temos outros softwares de edição de áudio, edição eletrônica, fotos. Nós temos vários e vários outros sites e outros aplicativos que vocês podem estar utilizando. E aqui eu trouxe mais uma quantidade de softwares proprietários e os seus similares, que são softwares livres, tá certo? Um dos alunos já até falou que utilizou o Blender, né? O Blender ele é muito famoso, muito utilizado para modelagem 3D, principalmente, né, na criação de vídeos de modelagens em 3D, tá bom? E aí, galerinha, depois que vocês entenderam melhor sobre esse mundo aí que existe entre o software proprietário e o software livre, nós precisamos entender um pouquinho da parte do proprietário, certo? A gente vai precisar falar um pouquinho da parte do proprietário. Quando uma empresa produz um software
ou também produz qualquer outro tipo de produto, ela precisa ser assegurada com relação à distribuição incorreta, né? A utilização incorreta. Ela precisa ser assegurada que o seu produto vai ser utilizado da forma que ele foi criado para ser usado. E aí existem vários outros aspectos que nós vamos conversar ao longo da aula. Mas aqui fala um dos aspectos, né? Os direitos morais. Não se aplica ao programa, não se aplica ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais. Ressalvado, né, a qualquer tempo o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador, né, a criação, o direito da criação do programa. E o direito do autor de opor-se às alterações não autorizadas. Ele também tem um direito de não querer, de não permitir com que as alterações feitas por terceiros que não tenham sido autorizados, né, não sejam aplicadas. E essas manipulações indevidas, elas podem sim trazer multas, tá? E trazer prejuízo para quem fez a prática sem autorização. Turma, qualquer produto que você cria e que você patenteia, né? Patenteia, faz a patente, tem um prazo de proteção. Existe um período que ele vai ficar exclusivamente para aqueles que o fabricaram, para aqueles que o desenvolveram. Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a um programa de computador pelo prazo de 50 anos. 50, guardem essa informação, porque mais tarde vai ter perguntas sobre essa informação. Então, olha aqui, se você cria um software, ele é um software proprietário, você vai ter acesso, tá, aos direitos, todos os direitos relativos àquele programa durante 50 anos. Só você, né, só a sua empresa que criou e desenvolveu aquele programa vai ter acesso a comercializar, a distribuir, a receber recursos por aquele programa, por exemplo. Tá? Contando aí a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente do que foi produzido, né? A sua publicação. Isso aqui acontece, pessoal, para garantir que pelo menos aquela empresa recebeu lucro, né? Conseguiu lucrar de alguma forma ou tem um grande período de tempo para ter especificamente o domínio sobre aquele software criado. Com relação ao registro, todo software criado ele precisa também ter um registro, é importante. Mesmo que ele seja proprietário ou não proprietário, é importante que esse software ou qualquer outro produto que seja criado por alguém, por uma empresa, ele seja registrado. A proteção dos direitos de que se trata esta lei independe de registro. Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgãos ou entidades aí a ser designado. Então, o dono, o proprietário do software, ele tem esse direito de querer registrar ou não. Registrar é importante? É. Registrar é algo correto? É. Mas o proprietário ele tem a liberdade de querer registrar ou não aquele software. E aí, turminha, isso também vai muito de encontro à parte da titularidade de quem produz esse software. Salvo a estipulação em contrário, né? Em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviço ou órgão público. Deixa eu tentar explicar melhor essa parte de titularidade, ao invés de ficar só lendo com vocês esse texto, né? Esse texto bem grandão. Vou resumir aqui para vocês. Imaginem que vocês foram chamados para criar um software. Ao invés de vocês terem sido criados simplesmente para criar um software, vocês foram contratados pela empresa. Então, imaginem aí que a Microsoft ela quer lançar um novo produto, abriu a seleção para novos programadores, ela selecionou alguns de vocês e vocês foram contratados, são colaboradores da Microsoft. Durante aquele período que vocês trabalharam na empresa ou durante
todo o período que vocês estão sendo colaboradores da empresa, vocês estão sendo pagos para desenvolver soluções. Essa é a sua profissão. Então, todo o aparato intelectual que você pôs para produzir a sua função dentro da empresa pertence à empresa. Ou seja, se você criou um software dentro da Microsoft, sendo colaborador da Microsoft, aquele software não é de titularidade sua. Você não é o titular por aquele software. Quem é o titular é a Microsoft. Foi ela que lhe contratou, ela que forneceu todos os recursos, né? Tecnológicos, o tempo, muitas das vezes a capacitação, a formação continuada, o espaço correto, o ambiente legal, né? Máquinas muito boas. Então, tudo aquilo ali, normalmente, quando você entra nessas empresas, que você vai trabalhar na produção de algo que vai ser patenteado, que vai ser vendido, na cláusula do seu contrato, como colaborador, já tem uma cláusula falando que os produtos, né, os softwares, as tecnologias criadas são de exclusivo uso da empresa, certo? É isso aqui que está querendo falar sobre esse aspecto, tá bom? Outro ponto aí falando sobre a titularidade. Pertencerão com exclusividade ao empregado, né, ao colaborador, aquele que foi contratado, contrato de serviço ou servidor aos direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho. Então, imaginem aí. Vai que vocês estejam, imagine o mesmo exemplo anterior que eu acabei de falar para vocês. Vocês estão na Microsoft, vocês estão desenvolvendo aplicativos, programas para o novo sistema operacional, só que de paralelo, no outro horário, que você não está no ambiente de trabalho, que você não está nos domínios da Microsoft, que você não está no período de trabalho mesmo correto para trabalhar na empresa, como um projeto pessoal, você está desenvolvendo, por exemplo, um jogo ou um aplicativo de celular, tá bom? Você é funcionário da Microsoft, você está lá no seu horário de trabalho, mas depois do seu horário de trabalho em casa, ou com terceiros, com colegas, você está criando um jogo que vai bombar na internet. Você precisa ficar atento porque aquele jogo, ele não é de propriedade da Microsoft. Não é. Você está criando em outro domínio, você não está utilizando os recursos tecnológicos da empresa, você não está utilizando o ambiente da empresa, você não está deixando de trabalhar para fazer algo pessoal. Então, se você está fazendo em um horário que não é o do trabalho, que não é um produto do trabalho, sim, é de titularidade sua. Só tem que ter muito cuidado, tá? Porque, lógico, aí entra a ética, né? A gente conversou muito sobre ética profissional em outras disciplinas. Aí isso vai também da ética. Você não vai estar criando em casa uma cópia do que você está produzindo na sua empresa e vai lançar antes da empresa lançar o dela. Pelo amor de Deus. Aí isso daí é extremamente errado e vai dar ruim, certo? Em algum momento vai dar ruim. Então, imagine, eu crio sistemas operacionais, a minha área é essa, sistema operacional. Mas em paralelo eu estou criando um projeto pessoal para criar um jogo. Não tem nada a ver. Aí você pode. Certo? É isso aqui que está querendo falar nesse slide de titularidade, tá certo? Lembrando que você não pode, por exemplo, imaginem aí que a Microsoft lançou uma tecnologia que ninguém sabe ainda, porque é uma tecnologia dela, você não vai utilizar aquela tecnologia no seu jogo. Isso é uma tecnologia exclusiva da empresa. Então, tem que ter muita noção. Aqui vai muito a ética profissional mesmo, né? Vai a ética profissional mesmo. Por isso que eu sempre falo para vocês, é muito importante saber o ambiente de trabalho que vocês estão, saber se impor, saber se comportar no ambiente de trabalho, pelo amor de Deus. Isso aqui, pessoal, está escrito em lei porque alguém já fez. Alguém já fez alguma coisa errada e alguém prejudicou outra criatura.
Por isso que está aqui. Porque senão, né, isso não estaria. Então, ter muito bom senso, ter cuidado. Ainda falando da parte de titularidade, galerinha, o tratamento previsto nesse artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido aí por bolsistas, estagiários e assemelhados. Isso também acontece, viu? Então, imaginem aí que você está em uma universidade e a universidade está criando aí um programa, um projeto para criar um software para poder controlar dados importantes dos alunos de todos os cursos, e você é um bolsista da universidade, você é um estagiário, por exemplo. Aquele recurso que você está fabricando, está criando, desenvolvendo no período do seu estágio não é seu, não é de titularidade sua, é de titularidade da instituição de ensino, por exemplo, tá? Então, é ter o bom senso. Aqui, na verdade, muitos problemas, galerinha, na vida, muitos problemas da vida, eles seriam solucionados ou eles nem existiriam se as pessoas tivessem mais bom senso, né? Tivessem mais bom senso e tivessem mais ética. O que falta em muitos casos é a ética. Por isso que acaba acontecendo os problemas. E aí, turma, outros aspectos, a parte das alterações. Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa, de computador, inclusive aí da exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação de contratual em contrário. Deixa eu explicar para vocês melhor esse aspecto do que está sendo falado aqui, né? Porque às vezes essas leis, eu não sei com vocês, eu não sou do setor jurídico, eu não entendo tão bem assim as leis, mas a gente precisa compreender, fazer um resumo do que está sendo falado. Imaginem que vocês sejam um colaborador da Microsoft, de novo. Você está desenvolvendo para eles perceberam que você teve uma ideia fantástica, você teve uma ideia de melhoria para aquele produto, e ela fala assim, olha, é o seguinte, Cícero, eu vou te liberar para você criar a atualização desse programa, certo? E todos os recursos financeiros que forem vendidos, ou parte deles, que a gente pode aqui manter no contrato, por exemplo, 40% para você e 60% para mim, certo? Se isso for contratual, se isso for consensual entre as duas partes, principalmente da empresa que é dona do produto, se ela liberar e falar, olha, Cícero, você pode atualizar e tudo que a gente receber diante dessa atualização, 40% é seu e 60% é nosso. Aí sim dá certo. Ok. É algo contratual. A Microsoft liberou o Cícero para fazer a atualização. A Microsoft liberou o Cícero para criar um projeto novo. Ela te deu acesso. E além de tudo, ela te deu acesso também para você explorar de forma econômica. Aí, ok, tá? Isso não é tão fácil de acontecer. Na verdade, isso daí eu acho que é um sonho, é uma utopia, né? É difícil de acontecer, mas vai que acontece. Já está aqui na lei falando que pode, né? E aí, turma, existe também outro aspecto bem interessante. Imaginem aí que vocês compraram um software proprietário para controle de caixa de um supermercado. Então, imaginem aí que vocês vão fazer o sistema de TI de um supermercado e vocês já compram um software que a gente chama de software de prateleira. Imaginem aí. E aí vocês compraram esse software e aí vocês compraram a licença dele, tudo direitinho, tá? Tudo bonitinho, nos conformes, dentro da lei. E aí o que você fala? Olha, criador desse software, empresa que está me fornecendo esse software, eu estou um pouco insegura. Vai que essa nossa máquina queima. Vai que o nosso computador dá algum problema. Vai que de tempos em tempos, né, de mês em mês, eu tenho que formatar esse computador. O que acontece?
o que que acontece? Então, você pode criar uma cópia de backup para você deixar guardadinho e, se for necessário, você reutilizar. Mas vai ser para a mesma máquina, não vai ser para comercializar, não vai ser para distribuir, vai ser com uma cópia de segurança. E isso pode ser feito sim, juntamente, né, de consenso aí com a empresa que está te distribuindo, tá bom? Ok? A reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda, né, de salvaguarda ou de armazenamento eletrônico, pode sim, tá certo? É correta, como eu havia conversado com vocês. E aí, galerinha, nós teremos daqui a pouco o nosso intervalinho, já, não agora. E nós iremos começar a falar especificamente sobre a lei, tá? A Lei 9.609/98. Nós iremos falar sobre essa lei, nós vamos entender como ela funciona, quais são os direitos que elas trazem para aqueles produtores, né, fabricantes de softwares. Ok, galerinha? E aí, turma, é de extrema importância que vocês tenham bastante atenção, porque aqui é que essa lei ela nos dará muitos direcionamentos de como proceder na criação dos softwares, tá certo? Então, turminha, fiquem ligados, né? Fiquem ligados aí nas próximas cenas, né, da nossa aula de hoje. Galerinha, nós teremos o nosso intervalo agora. Já a gente retorna, só para vocês tomarem uma água, espreguiçarem aí as perninhas, e já a gente está retornando. Até.